Fala pessoal, seja muito bem-vindo a esse vídeo. No vídeo de hoje nós vamos comentar sobre a Taesa, uma excelente empresa transmissora e uma excelente pagadora de dividendos, que muitas pessoas a qual tem uma carteira com foco em receber proventos, uma renda passiva, com certeza tem a Taesa em seu portfólio. Então eu tenho a Taesa na minha carteira, eu tenho aqui uma quantidade de 330 ações, tá? Então eu quero comentar aqui hoje com vocês sobre a Taesa, mostrando para vocês alguns indicadores, e fazendo aí uma simulação de quanto renderia 100 ações, tá, da Taesa em proventos, no período aí de 12 meses. Então, se você se interessa sobre esse assunto, se você quer aprender mais sobre investimentos na prática, acompanhar a minha trajetória de investidor na bolsa, se inscreve no canal, deixa o seu like e acompanha esse vídeo até o final e não perde nenhum detalhe. Então aqui, pessoal, eu estou na plataforma do Investidor 10, essa plataforma eu utilizo para sincronizar minha carteira e ter todos os ativos aqui de maneira muito mais fácil, visualização. Então eu tenho aqui, igual eu comentei, 330 ações da Taesa, é a minha segunda maior posição em renda variável, tá? Só ficando atrás aí do Banco do Brasil, onde eu tenho 500 ações do Banco do Brasil e hoje está sendo minha maior posição em carteira, tá? Então a Taesa eu tenho 330 ações, e hoje a Taesa ela está com um dividendo de 17,33%, Então, considerado aí, os últimos dividendos pagos pela empresa, está um dividendo aí acima da média, de comparação com outras ações, até mesmo do setor, Então, nós vamos ver aqui, antes da gente ir fazer esse simulado, eu comentei, de quanto rende 100 ações de Taesa em dividendos. Eu vou estar mostrando para vocês alguns indicadores que é interessante a gente analisar antes de comprar qualquer empresa. Então, aqui a gente consegue ver alguns dados e indicadores muito importantes, que mostra, a saúde, vamos dizer assim, de uma empresa. Então, como o PL, isso aqui quer dizer que se eu comprar a empresa Taesa, comparado aí os últimos anos, os últimos dividendos recebidos, eu vou demorar em média entre 6 a 7 anos para ter todo o investimento a qual eu tive de volta em forma de proventos, Então, relativamente está um PL bom, E a gente pode comparar aqui, inclusive, qual foi a média do PL da Taesa nos últimos anos. Então a gente pode ver, que ela está abaixo da média dos últimos anos, ó. Então aqui você pode olhar que a média está 7,59 e hoje está 6,65, Ela já teve a 10 em 2019, 11,34 em 2017, Claro que a gente não pode olhar exclusivamente para um indicador em si e achar que é um bom investimento comprar essa empresa, Igual eu estou olhando aqui o dividendo de 17%, então eu não posso olhar nada de maneira isolada, tá? Então o preço pelo valor patrimonial tá 1,78, Então são indicadores aqui que a gente consegue analisar. Outra coisa, a valorização nos últimos 12 meses está 1,55, então a gente consegue ver tudo isso aqui na plataforma do Investidor 10. Outro dado bem interessante é que se a gente tivesse investido aí R$ 1.000, tá, há 10 anos atrás na Taesa, hoje nós teríamos R$ 4.872. Então a gente consegue ver o quanto o nosso patrimônio teria aumentado se a gente tivesse investido aí na Taesa alguns anos atrás, Então se a gente até aumentar, colocar aqui um zero a mais, então R$ 10.000 ele teria se multiplicado e hoje teria 48.726, Óbvio que aqui reinvestindo todos os proventos e juros sobre capital próprio, hoje você teria acumulado aí um valor muito interessante, Então a Taesa hoje é uma das empresas que pagam dividendos excelentes, E em si, é uma empresa muito boa, comparando aí com as demais da nossa bolsa, tá, pessoal? Então, igual do dividendo, igual eu falei, se você tem uma carteira, e quer receber uma renda passiva, dividendos de maneira consistente, a Taesa ela paga dividendos muito bons, Porém, a gente não pode olhar somente isso, Então temos que ver se realmente é uma empresa saudável, se realmente é uma empresa sólida e se ela vem apresentando lucros, nos últimos anos, nos últimos balanços a qual ela tem apresentado ao mercado. Então a gente pode ver que nos últimos tempos, a empresa ela tem um lucro por ação de 5,37, e inclusive isso é um valor que está acima da média anual dela, então é um valor muito bacana, Hoje a Taesa ela está com as dívidas equilibradas, ela apresenta lucro nos últimos 5 anos, ó, você pode olhar aqui, então isso é muito bacana de ver que ela tem uma liquidez recorrente e indicadores aqui em geral são muito bons, como ROI, e tudo mais. Então a Taesa em si é uma empresa muito boa que vem apresentando dividendos muito bons para os seus acionistas, Então, para você aí que tem
né, vontade em aportar na Taesa, ou que você já tem ela em carteira, deixa no comentário alguma opinião, algum comentário aí relevante de estudo aí para a gente poder interagir um pouco mais. Lembrando que nada aqui é nenhuma recomendação de investimentos. Então, se você aí quer realmente comprar a Taesa, vê que é interessante ter ela em sua carteira, estude, busque conhecimento e aí sim vá comprar, tá? Então, aqui nada disso é uma indicação de investimento. Aqui eu somente estou falando sobre a minha carteira pessoal de ações, né? Então a ideia do vídeo é somente esse, tá, pessoal? Então aqui, pessoal, a gente pode descer um pouco mais e ver outros indicadores, né? Igual eu comentei, o dividendo atual da Taesa é de 17,33 e a média dos últimos 5 anos está acima de 10%. Então isso a gente considera, né, um indicador muito positivo aí para a empresa, né? Inclusive a Taesa ela tem uma frequência muito boa, né, de pagamentos de dividendos. Ela paga em média 4 vezes ao ano, né? E esses dividendos, né, igual nós vimos aqui, tendem a ser muito bons, tá? Então, pessoal, vamos aqui para o que interessa. Eu vou estar mostrando aqui para vocês, tá? Uma planilha a qual eu coloco aqui toda a minha posição, né, de carteira, né, onde eu coloco meu preço teto e alguns indicadores que eu vejo que é interessante eu estar sempre acompanhando, né? Então o PL projetado aí da Taesa é de 6,5. Aqui eu tenho a Taesa 4, 3 e 11, coloquei as 3, porém na minha carteira eu somente tenho a Taesa 11, né? A cotação atual está na faixa aí de quase R$36, vamos considerar. O payout esperado aí para a Taesa no 2023 é de 80%. O que significa isso? Né? Que todo o lucro, né, o percentual a qual ela vai distribuir de dividendos está em torno de 80%. Então, o lucro estimado aí por ação é de 5,52, nós vimos lá no Investidor 10, e então projetado, ela projeta aí pagar aos acionistas 4,41 nesse ano. Então é um dividendo muito bom, né? Ainda assim é um dividendo yield acima de 10%, de 12,3%. Então é um dividendo muito bom. Meu preço teto hoje na Taesa é até R$36. Eu acho que consigo comprar de maneira confortável, tá? Embora eu tenha uma boa posição já na empresa, mas eu espero sim aumentar ainda mais essa posição que eu tenho na minha carteira hoje em relação à Taesa. Então até R$36 eu ainda continuo comprando, tá, a Taesa. Então, pessoal, igual eu falei, a frequência de dividendos dela é de maneira trimestral. Então, em maio, agosto, novembro e dezembro, ela costuma pagar aí os dividendos para os acionistas, tá? Então aqui, pessoal, nessa planilha, né, igual eu comentei para vocês, que é a ideia do vídeo, eu vou estar fazendo um simulado para você aí que pensa em comprar ou então já tem 100 ações de Taesa na sua carteira, o quanto isso vai gerar de renda anual, considerando proventos de maneira geral que a empresa ela distribui para os seus acionistas. Então, considerando que a Taesa deve pagar 4,41 por ação, né? Você entende que você tem 100 ações, então basicamente você vai pegar essa quantidade, né, de ações e vai somente multiplicar essa quantidade aí pelo o dividendo aí a ser pago de maneira anual. Então você vai em média receber R$441, tá? E o valor, né, a qual você vai ter que desembolsar do seu bolso para comprar essas 100 ações, você pega, né, a quantidade de 100 ações e multiplica aí pela cotação atual da Taesa hoje. Então você vai ter que desembolsar R$3.600 em média para comprar essas 100 ações. Porém, se você aí investe, né, com foco em dividendos e todo mês, a cada anúncio de dividendo, a cada dividendo que você receber da Taesa, você ir aumentando cada vez mais, né? No próximo anúncio você já não vai ter 100 ações, você já vai ter uma quantidade maior. E com isso, os seus dividendos, conforme for anunciando, for pagando, você vai comprando, você vai estar sempre aumentando aí o dividendo a ser recebido e com foco sempre em aumentar a sua quantidade de ações, que isso no longo prazo, sem dúvida, vai fazer que você tenha aí uma renda passiva muito boa, tá, pessoal? Então a ideia do vídeo de hoje foi esse, né? Então se você aí se interessa sobre o assunto, quer acompanhar cada vez mais a minha trajetória de investimentos na Bolsa, já deixa seu like e não se esqueça de se inscrever no canal, que isso ajuda muito a gente aqui, beleza? Então até o próximo vídeo e até mais.